Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar e hoje a gente começa falando que o México e o Japão estão importando o avocado paulista. O estado é o maior produtor da fruta e corresponde a mais de 40% da produção do abacate nacional. Em média, o brasileiro consome 1,3 kg de abacate por ano, seja do tropical ou o avocado. Contando só o avocado, o consumo cai para 300 gramas anuais. O valor está bem abaixo da média de consumo do Chile, 8 quilos por pessoa por ano. E agora, cada vez mais, essa fruta consumida lá pode ter sido produzida aqui no Brasil, mais especificamente no estado de São Paulo. Isso porque o estado começou a exportar avocado para novos mercados internacionais, como o Chile e o Japão. São Paulo é o maior produtor nacional da fruta, responsável por mais de 40% da produção brasileira. No ano passado, foram mais de 223 mil toneladas de abacate produzidas em solo paulista. Hoje, São Paulo representa mais de 56% de todo o abacate exportado pelo Brasil. Isso rendeu, somente em 2024, mais de 20 milhões de dólares. Os novos mercados foram abertos depois de visitas de missões estrangeiras para a validação dos requisitos fitossanitários para a importação. Por aqui, os cuidados são rigorosos. Então, a Defesa Agropecuária fiscaliza tanto as propriedades como as unidades onde esses frutos são processados para exportação. O Chile é o segundo maior consumidor per capita de avocado no mundo. E o Japão é um importante comprador de frutas frescas. No Brasil, o mercado também está em expansão, apesar da preferência do brasileiro pelo abacate ao invés do avocado. No mercado interno. Agora, o avocado, sim, ele tem praticamente toda a sua produção destinada ao mercado externo, porque ele tem um grande valor de mercado. Então, por esse ter um pouco mais caro para o mercado, não se tem o hábito de adquirir o avocado no mercado interno. E nós brasileiros gostamos de um produto um pouco mais vistoso, maior. O abacate normal, ele atrai mais o consumidor. No estado de São Paulo, a produção está concentrada principalmente nas regiões de Ourinhos, Mogi Mirim e São João da Boa Vista, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado. Mas com o aumento das exportações, as áreas agora também podem aumentar. À medida que você abre novos mercados, tem perspectiva de novos plantios e consequentemente, a produção deverá aumentar para atender esses novos mercados. A Record News acompanhou a primeira missão espacial só com mulheres. E o que o agro tem a ver com isso? A Embrapa enviou sementes de batata doce e de grão de bico. Além da tripulação estrelada, a missão suborbital que chamou a atenção essa semana levou na bagagem também plantas e sementes desenvolvidas por cientistas brasileiros nos programas de melhoramento genético da Embrapa. E tudo isso aconteceu porque nós atualmente temos uma rede chamada Space Farming Brasil, que é composta por 56 pesquisadores de 22 instituições diferentes, a grande maioria brasileira. Esse marco importante do Programa Espacial Brasileiro se dá no arcabouço dos programas Artemis e que, num contexto de cooperação internacional com várias dezenas de países, vemos discutindo a exploração espacial, mais especificamente o retorno da humanidade à Lua, com o intuito de permanecer, manter uma presença contínua na Lua e no seu entorno. E para que isso ocorra, vai ser essencial que a humanidade domine a técnica de cultivo no espaço. Cultivares de batata doce e grão de bico estão sendo pesquisadas em condições espaciais em ações da rede Space Farming Brasil, uma parceria entre a Embrapa e a Agência Espacial Brasileira. De acordo com informações da Embrapa, a batata doce e o grão de bico foram escolhidos porque reúnem vantagens agronômicas e nutricionais, considerando os desafios tecnológicos e científicos de cultivar plantas no espaço. Elas são espécies adaptáveis, de rápido crescimento e fácil manejo, que conseguem se desenvolver bem em condições adversas, mesmo com o mínimo aporte de insumos ao longo do ciclo de produção. Tudo isso pensando na possibilidade da construção de bases permanentes no espaço, em espaço profundo,
mas também pensando em auxiliar a sociedade brasileira com novas cultivares mais resilientes, mais tolerantes ou mais eficientes no uso da água, né, mais adaptadas às situações de mudanças climáticas e aí garantindo a segurança alimentar. E eu espero que seja a primeira de muitas e que em algum momento a gente inclusive possa, em parceria com os nossos parceiros no Artemis, depositar cargas úteis brasileiras em agricultura espacial na superfície da Lua e, por que não, quem sabe, inclusive, no futuro mais distante, no planeta Marte. Agora a gente fala de café. Tem menos robusta no mercado e os embarques diminuíram. No mês de março foram embarcadas 138.600 sacas de café da variedade robusta verde. Esse número é 40% menor que no mês anterior e muito abaixo das mais de 862 mil sacas exportadas em março do ano passado. Os dados são do Secafé, analisados pelo CPEA. A redução nos envios vem sendo observada desde dezembro de 2024 e está relacionada à baixa disponibilidade doméstica da variedade. De acordo com pesquisadores do CPEA, a colheita da safra 2025-26 no principal estado produtor do robusta, o Espírito Santo, começa esse mês. Com isso, a oferta do grão deve aumentar, o que vai intensificar os embarques, principalmente no segundo semestre. O aumento da produtividade do trigo pode compensar a redução da área plantada na safra de 2025. A semeadura da safra começou com uma previsão de queda de pouco mais de 9% na área destinada à cultura em 2025 em relação ao período anterior, conforme aponta o relatório da Conab. A semeadura já começou em Goiás e Minas Gerais. Nos principais estados produtores, como Paraná e Rio Grande do Sul, as atividades devem começar entre maio e junho. São estimados 2.700.000 hectares. Pesquisadores do CPEA avaliam que o crescimento da produção vai depender da produtividade para compensar a redução de área. A estimativa é de que sejam produzidas 3 toneladas por hectare, média 18,5% maior que a de 2024. Se a expectativa se confirma, a produção pode chegar a 8.470.000 toneladas, 7,4% acima da média do ano anterior. O que está limitando o cultivo do cereal na temporada deste ano são os avanços mais contidos nos preços do trigo ao produtor em relação ao mercado atacadista. Todo mundo sabe da importância da agricultura familiar. Agora você confere como ela faz total diferença na cidade de Panelas, em Pernambuco. De acordo com o Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, a agricultura familiar é responsável por abastecer mais de 70% da população pernambucana com alimentos frescos e saudáveis. No município de Panelas, a agricultura familiar desempenha um papel fundamental, tanto na economia local quanto na segurança alimentar da população. Rogério Oliveira é agricultor e trabalha com o cultivo da macaxeira há mais de 5 anos. Ele fala da segurança no escoamento da produção com políticas públicas que asseguram o produtor rural. Eu pensei muito em desistir, já pensei em parar e a prefeitura teve e as empresas esse apoio aí e foi uma coisa muito importante para o agricultor e estou muito satisfeito, graças a Deus, com minha produção. Aqui, Rogério consegue produzir 21 mil quilos, garantindo uma receita de R$60 mil. Os trabalhadores abastecem a caçamba do trator e o carro auxilia trazendo toda a produção até o caminhão, que tem destino certo durante todo o ano até o município de Bonito, onde a indústria especializada faz o escoamento das hortaliças e dos tubérculos para as redes de fast food. Muitas pessoas estão vendo no horizonte um grande negócio, onde cada um agora vai firmar ainda mais na sua terra, produzindo o ano inteiro, a empresa comprando o ano inteiro e a prefeitura fazendo a logística de tudo isso. 60% da economia local vem da agricultura familiar. O município produz multiculturas e a expectativa de crescimento para este ano é de 20% a 30%.
Nesta propriedade, Maria Cristina trabalha com seu filho e juntos cultivam alface, couve, couve-flor, brócolis e acelga. Todas essas culturas são cultivadas de forma orgânica. O filho de Cristina auxilia na lida do campo, devido à alta produção e à falta de mão de obra. 14 anos comecei a trabalhar na roça, ajudar mais na mercadoria. Como minha mãe era uma grande demanda, a minha mãe não estava tendo tempo de trabalhar, arrumar casa e trabalho, então eu entrei na roça. Ao final da colheita, as hortaliças são comercializadas na feira e o retorno é garantido. Sou muito feliz, graças a Deus. Muitos anos, esse tempo todinho, para mim, é a coisa melhor do mundo. Em 500 metros quadrados são produzidas até 7.000 plantas todos os meses. Você confere agora uma horta em plena cidade. No meio do setor sudoeste, em Goiânia, um espaço verde chama a atenção. Não é uma praça nem um parque, mas uma fazenda urbana que cultiva hortaliças fresquinhas, sem usar 1 grama de terra. Essa é a proposta da hidroponia, uma técnica de cultivo que usa a água como principal meio de desenvolvimento das plantas. E o melhor, sem agrotóxicos, com rastreabilidade total e produção sustentável. O sistema hidropônico é uma tecnologia onde a gente cultiva plantas na água. Ele economiza 80% menos água do que se comparado ao cultivo tradicional. Isso porque a gente maximiza o aproveitamento dessa água. Então ela fica em um sistema de circulação fechada, onde toda a água passa na raiz, é absorvida pela planta. Em apenas 500 metros quadrados, são produzidas até 7.000 plantas por mês. Tudo monitorado com tecnologia simples, acessível e com baixo impacto ambiental. Alface, rúcula, cebolinha, manjericão e até as plantas alimentícias não convencionais como o peixinho da horta e a Ora pronobis. Tudo isso com o uso de menos água, maior crescimento e maior durabilidade após a colheita e a certeza do retorno do investimento. Com o nosso sistema, a gente pode mostrar para as pessoas que o sistema hidropônico não precisa ser complexo para produzir bem. A gente pode ter uma estrutura simples, altamente produtiva. A ideia nasceu da paixão pela agricultura familiar. A produção é feita pela Aline, engenheira agrônoma, com a ajuda dos pais. Uma família inteira dedicada ao cultivo sustentável no coração da cidade. A Daiane mora no bairro e compra sempre aqui, pela qualidade e praticidade. Facilita muito a vida da gente, porque a gente já passa, compra, a verdura tá fresquinha, já ajuda muito no dia a dia. Além da produção para o consumo direto, o projeto também investe em educação e conscientização ambiental, estufas portáteis, cursos e a possibilidade de cultivar hortas até dentro de apartamentos tem despertado o interesse de quem busca uma alimentação mais natural e uma cidade mais verde. Quando o nosso cliente vem aqui, ele nos procura justamente porque nós estamos nos tornando uma referência em produção sustentável e só aqui ele vai conseguir encontrar hortaliças que dificilmente acha em Goiânia. A produção brasileira do algodão em pluma deve ser recorde nesta safra. Enquanto isso, o indicador segue subindo. Com uma alta acumulada de 1,47% este mês, o indicador do algodão em pluma, a CPEA-Esalq, com pagamento em 8 dias, abriu esta semana a média de R$ 4,2785 a libra peso de pluma, o maior valor nominal desde 4 de março de 2024. Para os pesquisadores do CPEA, os vendedores que ainda detêm algum volume estão mantendo os valores firmes. Já os compradores, que precisam de uma qualidade superior, estão pagando preços maiores para novas aquisições. Quanto à produção de pluma na atual safra, um relatório divulgado pela Conab aponta um recorde.
Devem ser colhidas 3.890.000 toneladas da cultura, pouco mais de 5% a mais que a temporada 2023-2024. O equilíbrio entre oferta e demanda pode ajudar a segurar os preços do arroz. Confira. O ritmo de queda dos preços do cereal em casca diminuiu nos últimos dias. Para os pesquisadores, o cenário pode sinalizar equilíbrio entre a oferta e a demanda. Levantamento do CPEA mostra que a venda segue baixa, diante do recuo dos compradores, que enfrentam dificuldades no repasse de preço para o beneficiado. Os produtores também continuam retraídos no mercado, seja pelo descontentamento com as cotações ou por voltarem suas atenções aos trabalhos de campo. Especialistas demonstram expectativa de melhores demandas internacionais em virtude das taxações do governo norte-americano, o que pode impulsionar a busca pelo cereal brasileiro. A produção nacional de arroz em casca, estimada pela Conab para a safra 2024-2025, é de pouco mais de 12 milhões de toneladas, quase 15% maior que a safra passada. Agora a gente fala de mais uma fase da fiscalização nas águas do rio Tietê. A mortandade de peixe causou muito prejuízo aos piscicultores. A fiscalização integrada contou com a presença de representantes da Secretaria do Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental e CETESB, que se dividiram em 3 barcos para navegar por um braço do rio Tietê entre Buritama e Zacarias. A ação teve como foco o combate à proliferação de macrófitas, problema que afeta o rio há anos. A questão das ocorrências de eutrofização do rio Tietê, elas são históricas, né? Decorrente da carga orgânica, proveniente dos esgotos, tratados e não tratados, como também das cargas difusas, né? Da poluição que é arrastada pelas chuvas, né? Tanto de áreas urbanas quanto rurais, que aportam ao rio Tietê e aceleram, né, o crescimento de algas. O que a gente tem verificado nos últimos tempos, né, decorrentes até das mudanças climáticas, o aquecimento das águas do rio, ele tem intensificado esse processo. Desde o início das operações, o Grupo de Fiscalização Integrada do rio Tietê já navegou mais de 2.000 quilômetros em trechos específicos mais críticos do rio. Polícia Militar Ambiental vem sempre acompanhar essa equipe. Capitão Pilon aqui com a gente vai dar mais detalhes. Capitão, explica pra gente como foi, né, a seleção desses pontos. Sim, foram selecionados pontos onde houve mortandade de peixes e onde havia maior turbidez da água, ou seja, a água estava mais esverdeada. Vocês analisaram, né? Alguma autuação foi feita? Foram feitas mais de 20 autuações, o que redundou em mais de R$121 mil em valores, em reais de multa. Foram as principais infrações que estavam sendo cometidas, capitão? Desde desmatamento, né, das APPs até o não cumprimento, né, o descumprimento do termo de compromisso de recomposição ambiental, onde a pessoa ela desmatou e ela teria que recompor. Então teve esses 2 tipos que foram os mais flagrados pela Polícia Ambiental. Mas mesmo com essa situação, algumas pessoas ainda vêm até o rio pescar, como é o caso desse casal, que é o seu Onofre e a dona Gildene. A gente conversou com eles frequentam este ponto específico do rio há cerca de um mês. Antes, o que era pescado aqui era consumido por eles, mas por conta da atual situação, hoje eles só vêm mesmo para passar o tempo por conta do lazer. Antes comia? Hoje já não come. Tá estranho, né? Dentro do plano para intensificar a fiscalização dos mananciais, os técnicos da CETESB utilizam uma sonda especializada para analisar os índices de oxigenação, pH e condutividade da água. Os resultados assim, estão dentro de uma normalidade, estão melhorando, né? O oxigênio dissolvido deu em torno de 5 a 6. O pH está um pouquinho elevado, mas não nada que afete a questão da qualidade, né? E a temperatura, sim, já deu uma caída, né? Está em torno de 28 graus, mas ainda é uma temperatura considerada elevada para a água essa época do ano, né? Além da coleta, o grupo também participou de uma reunião com o objetivo de ouvir representantes de 42 prefeituras do interior paulista. Somadas às ações realizadas via navegação, as equipes já percorreram mais de 172 mil hectares de regiões estratégicas para a proteção dos ecossistemas locais. A esperança é que esse trabalho seja profícuo e que muito em breve o rio volte a ter suas características originais. A oferta limitada de bois para abate e a demanda internacional aquecida mantém os preços em alta. A valorização chega ao atacado doméstico e ao mercado externo, influenciada por outros fatores de oferta global.
Na Grande São Paulo, os preços da carne com osso e de cortes no atacado sobem desde o fim de março. O volume disponível aos consumidores está abaixo da demanda nacional, reforçando o movimento de valorização. Com isso, ainda segundo o CPEA, a carne bovina perde competitividade frente à carne suína, de frango e até mesmo a tilápia. Nas exportações, o Brasil embarcou 10,9 mil toneladas diárias de carne bovina in natura, até a segunda semana de abril. O volume representa alta de 15,6% em relação à média de abril do ano passado, segundo dados da SECEX. Já em relação ao ovo, teve aumento na procura na segunda semana de abril. Apesar disso, o preço ficou estável. A demanda por ovos aumentou, segundo o levantamento do CPEA. Apesar disso, os preços seguem estáveis na maioria das regiões analisadas pelo Centro de Pesquisas. De acordo com colaboradores, as cotações já estão elevadas, o que limita novas valorizações no curto prazo. A expectativa é de que a demanda mantenha os preços firmes por mais alguns dias. Após isso, a tendência é de estabilidade ou leve recuo, com o avanço do mês e a normalização do consumo. A safra 24-25 de cana-de-açúcar foi a segunda maior da história no Centro-Sul. O diretor de inteligência setorial da Única, Luciano Rodrigues, traz os detalhes. Foi a segunda maior safra da história. No Centro-Sul produzimos 35 bilhões de litros de etanol, foi oferta recorde de etanol, mas foi uma safra menor do que a safra passada. No ano passado, as empresas processaram 655 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Nós tivemos uma queda de 5% na moagem de cana-de-açúcar, porque tivemos muito desafio climático, né? O clima, a seca por um período prolongado, problema de incêndio criminoso, acidental em algumas regiões, isso prejudicou o desenvolvimento da lavoura. Então, apesar de ter sido a segunda maior safra da história, ela foi 5% menor do que a safra passada em termos de moagem de cana, porque lá no campo nós colhemos cana com uma queda de 11% de rendimento agrícola, de produtividade. Nós tivemos mais 90% da moagem de cana-de-açúcar, ela está localizada nos 6 principais estados do Centro-Sul: Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Esses são os principais estados produtores de cana-de-açúcar e, por consequência, produtores de etanol e de açúcar também. No caso do etanol, além do etanol de cana-de-açúcar, a gente tem uma produção bastante concentrada no Centro-Oeste, em especial no estado do Mato Grosso, de etanol de milho. A produção de etanol de milho cresceu cerca de 30%, um pouquinho mais de 30% esse ano, né? Deve atingir 8,2 bilhões de litros e representou quase 25% da produção de etanol no país. Então, hoje a gente tem uma estrutura muito mais diversificada nesses estados, né? Uma espacialização da produção de cana-de-açúcar e um complemento importante da produção de etanol a partir do milho, reforçando a oferta desse biocombustível aqui no mercado nacional em todo o ano, né? Ao longo dos 12 meses do ano. Ele tem apresentado um crescimento importante, né, em várias regiões onde a aptidão para cana-de-açúcar não é tão adequada, em regiões onde nós tínhamos a primeira safra de soja e um período sem produção, né? O milho entrou exatamente nessa área em que a soja era colhida e ficava em espera até a próxima safra. Então nós estamos fazendo o chamado milho safrinha, o milho de segunda safra, já deixou de ser safrinha, e a grande maioria do etanol produzido a partir do milho vem do milho de segunda safra. Então nós estamos intensificando o uso da área, né? Continuamos plantando soja, a primeira safra, a safra principal, o milho na segunda safra. Esse milho é utilizado para fazer etanol, e como subprodutos da produção de etanol, nós temos o DDG, que é utilizado, é um proteico com alto teor de proteína, né? É utilizado na ração animal, e também o óleo de milho. Então nós estamos conseguindo nessas regiões extrair mais da terra, extrair combustível, biocombustível, etanol, ração animal e também
alimento no formato de óleo de milho. A qualidade da cana-de-açúcar teve uma pequena alteração. Esse período mais seco comprometeu especialmente a concentração de sacarose na cana-de-açúcar, né? O caldo da cana-de-açúcar tem 3 tipos de açúcar, basicamente, sacarose, glicose e frutose. Esse ano nós tivemos menos, a proporção de sacarose diminuiu, porque, de fato, a planta sofreu com o período mais seco, né? E, como consequência, as empresas tiveram um pouco mais de dificuldade para fazer açúcar, né? Quando a gente olha os números, a produção, a moagem de cana-de-açúcar caiu 5%, a produção de açúcar caiu 5,3% e a oferta de etanol, seja porque a gente direcionou um pouco mais de cana para etanol ou por conta do crescimento da produção de etanol e de milho, cresceu 4%. Nós tivemos uma oferta recorde de etanol. Isso foi importante porque nós vendemos quase 30% a mais de etanol hidratado no mercado interno. Isso permitiu ao consumidor descarbonizar, reduzir a emissão, etanol reduz a emissão comparada à gasolina, e também economizar. O etanol permitiu uma economia superior a 10 bilhões de reais nessa última safra aos consumidores brasileiros que puderam escolher, né, nos principais estados entre etanol e gasolina, e na grande maioria do período, né, na maioria da parte da safra, ao longo dos meses de safra, o etanol estava muito mais convidativo, mais econômico, mais barato que a gasolina. Aqui no Brasil nós temos condição de produzir alimento, energia, fibra, celulose, enfim, o agronegócio consegue oferecer uma série de produtos competitivos. No caso dessa indústria, nós utilizamos menos de 1% da área brasileira para produzir bioenergia, etanol, bioeletricidade, biogás, biometano. E hoje, usando menos de 1% do território brasileiro, nós somos responsáveis por quase 20% de toda a energia que é consumida no país. Se a gente somar energia elétrica, combustível, toda a energia que é consumida, 20%, quase 20% vem dessa indústria. No setor de combustíveis, que talvez seja aquele mais evidente para o consumidor, nessa última safra o etanol substituiu mais de 45% do consumo de gasolina. Então, de fato, é um setor do agronegócio que é super relevante no mundo da energia, na oferta de energia. A Política Nacional de Biocombustíveis, também conhecida como RenovaBio, permitiu que essa indústria passasse a vender esse serviço de descarbonização, a comercializar um título chamado Crédito de Descarbonização, usualmente conhecido como CBIOS. Então, hoje nós temos mais de 90% da produção brasileira de biocombustíveis auditada, né? Ao auditar a produção, os produtores eles têm que apresentar todos os indicadores de consumo de fertilizante, diesel, todos os insumos produtivos, rendimentos do processo produtivo, eles precisam, nesse processo de auditoria, de certificação, inclusive garantir o desmatamento zero. Hoje, se um único hectare de uma fazenda de cana-de-açúcar é desmatado, a fazenda inteirinha está fora da Política Nacional de Biocombustíveis, do RenovaBio. Então, o produtor dessa fazenda não pode emitir crédito de descarbonização, e isso trouxe para a gente, digamos, um novo nível de sustentabilidade. Hoje nós não temos no país nenhum tipo de relação entre desmatamento e produção de biocombustível comprovado, auditado com imagem de satélite, com empresa externa, verificado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e a gente consegue, mais do que isso, identificar qual que é o potencial de descarbonização do etanol produzido por cada uma das usinas do país. É algo inédito no mundo, mais do que ser sustentável. Hoje a gente tem a comprovação e medida de maneira adequada dessa sustentabilidade quando a gente pensa em aquecimento global e emissão de gases de efeito estufa. Você aí, já ouviu falar do bredo? É uma hortaliça muito consumida no Nordeste e a produção está a todo vapor. É só entre os meses de março e abril de cada ano que agricultores investem nessa cultivar bastante apreciada na região Nordeste. O bredo, diferente de anos anteriores, 2025 promete uma colheita ainda maior. A gente está um ano bem propício para a hortaliça. A incidência solar diminui mais um pouco
a chuva vem no tempo certo, não está aquela chuva agravante, então com isso a hortaliça consegue ter um bom rendimento. Segundo Silvio, toda a produção já está vendida. A gente já tem um comprometimento com as empresas, com o supermercado da região metropolitana do Grande Recife, também como o Caruaru. Então toda a nossa produção já está destinada para os grandes supermercados aí. A iguaria, bastante consumida na região Nordeste, é servida principalmente durante o almoço, acompanhada de um peixe ao molho de coco. A alta demanda pela hortaliça nesse período do ano se dá principalmente por uma questão cultural na região. Nessa época, os agricultores aqui da região são incentivados a produzir esse tipo de hortaliça. Porque é uma produção rápida e acredito que aqui a gente tem em média de 200 toneladas de bredo para ceasa, como a gente fez o ano passado. Nascida por acaso no meio da vegetação, essa espécie, conhecida como bredo fêmea, é mais apreciada pelos consumidores. Mas quando se fala de mercado, o Major Gomes ganha a preferência. São espécies diferentes. O bredo da variedade João Gomes é o mais comercialmente utilizado porque ele tem mais folhas e as folhas atendem melhor às comidas típicas. Só no ano passado a produção chegou a 200 toneladas de bredo. A expectativa é que a produção seja 20% ainda maior, devido ao clima favorável na região. Uma iniciativa para a troca de informações e também para aumentar a participação feminina no setor cafeiro. Elas se reuniram em São Joaquim da Barra, no interior paulista. Cerca de 30 mulheres produtoras de café especiais, associadas da Alta Mogiana, visitaram uma fábrica em São Joaquim da Barra. O grupo participou de um ciclo de palestras sobre o protagonismo feminino na cultura do café, a cafeicultura familiar, e conheceram um projeto que utiliza defensivos biológicos para combater pragas e doenças. Nós reunimos várias mulheres e daqui está nascendo um diálogo das demandas, das necessidades e especificidades de cada uma dessas mulheres ligada à cafeicultura da região. Representamos hoje 35% a 40% da produção mundial, sendo uma das bebidas mais consumidas no mundo. A pesquisadora capixaba Patrícia Moraes da Mata marcou presença e falou sobre a força da mulher no agro e na cafeicultura brasileira. A gente busca empoderá-las, além de valorizar todo o trabalho por elas desenvolvido, melhorando a qualidade dos cafés produzidos. Foi muito prazeroso. E com o grupo das cafeicultoras, sendo essa união, encontrando entusiasmo em parcerias, em compartilhar as experiências, foi bem gratificante. O grupo participou de uma visita guiada em toda a fábrica de biológicos para conhecer os processos de produção. As participantes puderam ainda trocar ideias e contatos durante um café. Você conhece a história, a experiência de cada uma, e aí foi uma troca de conhecimentos, uma troca, na verdade, de contatos. Assim, é mais fácil para nós podermos trabalhar juntas. E as mulheres unidas são capazes de produzir muito. Às vezes o cavalo emagrece, tem cólicas, fica agressivo. Sabia que o problema pode estar na boca do animal? É preciso cuidar muito bem dos dentes. Cavalo dado não se olha os dentes. Esse é um ditado popular que quer dizer que você precisa ficar satisfeito com o presente que recebe. Mas, na verdade, todo criador deve sim tomar cuidado com os dentes do equino. O Caio Salles é veterinário com especialização em odontologia. De acordo com ele, a saúde bucal tem papel fundamental no desempenho dos equinos. Ele se faz necessário em todo animal que vai ser equitado, né? Que vai ser montado, que vai ser colocado uma embocadura, né, nesse animal para montar. Muitos criadores podem ter dúvida. É preciso preocupar só com os dentes dos cavalos de esporte ou aquele animal da lida diária no campo também precisa receber esse cuidado? Hoje a gente faz muito em animais de fazenda mesmo, animais de trabalho, porque além de trazer uma qualidade de equitação, trazer uma facilidade de manuseio desses animais, a gente melhora a conversão alimentar, né? A gente faz com que esses animais sejam mais longevos, tenham uma vida útil maior, né? Então se faz necessário fazer o tratamento odontológico em qualquer faixa etária, em qualquer animal de esporte, seja animal de fazenda, seja animal de passeio, é necessário que se façam intervenções odontológicas.
Aqui, a paciente é a Liz, uma égua da raça árabe de 3 anos e meio. Ela foi sedada para receber o atendimento do médico veterinário. O Caio, ao examinar a dentição da Liz, percebeu que ela está com algumas feridas na bochecha. Isso significa que tem algo de errado com alguns dentes. Tem-se um problema de desgaste de dente, né, que formam pontas excessivas de esmalte. E essas pontas excessivas de esmalte, elas vão causando lesões, né, na bochecha desse animal. Então a gente vai fazer aqui um trabalho de abrasão desses dentes, né, que seria lixar esses dentes para acabar com essas pontas excessivas de esmalte. Se tratando de problemas nos dentes dos cavalos, alguns sinais são bem característicos, como por exemplo, a perda de peso, dificuldade para mastigar ou engolir. Além disso, tem também a queda do rendimento do animal. Tem animais que às vezes a gente encontra buchas de capim nos coxos desse animal, nos lugares onde ele fica mais tempo, né? São sinais de que o animal não está tendo uma mastigação adequada. E sinais também no momento da equitação. Às vezes a gente tem aquele cavalo que ia muito bem na doma, ia muito bem no trabalho, fazia toda a atividade e de repente esse animal passa a ter uma reação. Ele não vira para o lado direito. Eu tenho muito esse tipo de reclamação do cliente. O veterinário usa ferramentas para fazer o tratamento dentário no equino. É como se fossem os aparelhos de dentistas de humanos, mas com um tamanho bem maior. Sabe aquela maquininha de consultório que deixa muita gente apreensiva com o barulho? Pois é, o Caio usou uma semelhante na Liz para reparar os dentes dela. O Caio visita as fazendas para fazer os atendimentos dos equinos. É que a cultura está mudando e os criadores estão cada vez mais preocupados em cuidar da saúde e bem-estar dos animais. Com o passar do tempo, os estudos de odontologia equina avançaram. E se antes a expectativa de vida de um cavalo ou égua era de 10 a 12 anos, hoje, com a tecnologia e modernidade, se bem cuidado, um animal pode passar dos 30 anos. Na minha época de graduação mesmo, era quase que uma lenda, assim, tinha alguém lá em São Paulo que faz o tratamento odontológico. Hoje já é realidade em todo lugar. E a vida do herbívoro, ele está diretamente ligada com a qualidade de mastigação e de alimentação, né? Então, a gente consegue estender muito a vida desse animal, trazendo qualidade de vida dele por um longo período, fazendo com que ele tenha vida útil maior durante um longo período e assim aumentando a vida útil desse animal por muitos e muitos anos mesmo, né? A Embrapa e a Fundação Meridional desenvolveram 2 variedades de soja que prometem ser mais resistentes a pragas e também ao calor. O pesquisador da Embrapa, Carlos Lázaro Melo, fala sobre as 2 cultivares. Essas 2 variedades, nos anos, nas safras, para você indicar uma nova cultivar, no processo final, para seguir as regras estabelecidas para registro, proteção e lançamento de uma nova variedade de soja, você tem que ter pelo menos 2 anos de teste, 2 safras, nas regiões que você quer indicar. E essas variedades, elas precisam obter produtividades e características agronômicas adequadas de acordo com o que o produtor está buscando. E as produtividades acima do que o produtor já está auferindo, já está colhendo nas safras atuais. Então, a gente busca sempre buscar materiais com resistência a doenças e com esse ganho de produtividade comparando com as melhores cultivares que estão no mercado. Então, essas 2 cultivares, a BRS 1075i Pro e a BRS 774RR, foram materiais que foram comparados com outras cultivares que estão no mercado, na região de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas. São regiões em que elas estão indicadas e que, ao fazer as análises de diferentes ambientes, pelo menos 2 safras, foi identificado através de análise de pesquisa, análise estatística, que esses materiais possuíam, apresentam, então, produtividades acima dos melhores padrões que são plantados hoje. Então, nos dando uma segurança para usar esses materiais como novas alternativas de cultivares a serem utilizados pelos produtores. Não é simples você buscar atingir médias produtivas acima de 5,
né, acima de 4%, acima dos melhores padrões que estão no mercado, né? Já alinhado também a agregação, né, de características como resistência às principais doenças da soja, cancro da haste, pústula bacteriana, mancha-olho de rã. Então, são materiais com resistências ou moderada resistência a essas doenças e alguma resistência também a nematóide. Por exemplo, a BRS 774RR é um material que agregou resistência ao nematóide de cisto. Já a 1075 Pro, uma moderada resistência ao Melodose javanica, que é um outro tipo de nematóide, que é um verme do solo, né? E que está infestado, existe nas diferentes regiões que ela está indicada. Então, a resistência a esses nematóides, essas doenças, garante uma maior estabilidade, principalmente em áreas que têm esses problemas, né? Os produtores se demonstraram interessados em buscar semente no mercado, né? Então, através da parceria com a fundação, né, da Embrapa Soja com a Fundação Meridional, vão ter alguns produtores de sementes já ofertando sementes a serem testadas pelos produtores que têm interesse para a próxima safra. Então, muitos produtores falaram, olha, esse é um ciclo que agrada para a região que eu atuo, com essa característica de resistência a cis, por exemplo, da 774RR, ou da BRS 1075 Pro, né, que é uma soja intacta que confere também resistência a algumas lagartas. Então, isso tudo, né, alguns produtores falaram, olha, é interessante. A RR, por não ter taxa tecnológica, pode ser uma semente com um custo um pouco menor e que ele vai conseguir fazer um manejo adequado sem precisar ter a tecnologia intacta, agregada, né? Se é um problema maior dele é cisto, ele vai poder, vai ser mais interessante ele usar a BRS 774RR, por ter resistência ao nematóide, e ele fazer um manejo adequado, usando outras ferramentas para o controle das lagartas. Agora, se ele tem dificuldade para controle de lagartas, lagarta da soja, falsa medideira, aí a BRS 1075 Pro pode ser uma opção melhor para esse produtor que tem mais dificuldade de fazer um manejo de lagartas. A gente faz as indicações gerais daquele material, daquela cultivar, para as regiões que ela está indicada, né? Mas não é bem uma receita de bolo, porque, né, na agronomia depende muito de questões relacionadas ao tipo de solo, qual região que aquele material vai, qual a população passa a utilizar, em que época que ele vai utilizar. A gente passa uma informação média, né, de comportamento daquela cultivar para as diferentes regiões que ela está indicada, mas a indicação, vamos dizer, on-farm, ela é fundamental, né? Então, ele buscar informações mais próximas, né, de dados de produtividade, de comportamento material mais próximos da região que ele está plantando, vai se assemelhar mais à situação real dele. Então, existe toda uma ciência de trabalho por trás para você ter segurança na indicação dessa nova cultivar, para que o produtor tenha sucesso, né? E esse sucesso depende também, né, de todo um contexto de manejo, de como ele trabalha a área, o solo, o manejo fitossanitário, né? A cultivar né, a genética é uma ferramenta muito importante, mas ela precisa ser posicionada dentro de um contexto de manejo integrado de pragas, doenças e de solo, para que o produtor possa auferir, angariar as maiores produtividades possíveis que aquela genética oferece. E, geralmente, os produtores eles começam a adoção em pequenas áreas, né? Conhecendo. É difícil um produtor trocar totalmente, né? 100%. Ele está lá com 2, 3 cultivares que ele já conhece, já pegou, né, o posicionamento adequado, e aí surgiu uma nova que ele quer, opa, essa aqui parece que é melhor do que a que eu estou usando. Aí ele começa lá com 10%, 20% da área, aí começou a entregar o resultado, a obter, né, resultados, produtividades elevadas, tá agregando, né, na média produtiva daquela área do produtor, ele tende a aumentar, né? E aí ele vai aos poucos, né, com segurança, né, ganhando e conseguindo, vamos dizer, conhecendo melhor a cultivar, a genética, para ter mais segurança em aumentar a área dessa cultivar. Produtores do Distrito Federal se destacaram em uma das principais feiras internacionais de frutas e vegetais. Foi uma ótima oportunidade de parcerias e também de negócios.
O Brasil produziu cerca de 44 milhões de toneladas de frutas em 2024. É o terceiro maior produtor mundial do segmento, atrás apenas da Índia e da China. Mas as exportações da fruticultura brasileira ainda são tímidas. Ocupamos a 23ª posição no ranking de países exportadores. O DF conta com mais de 2.160 hectares de áreas produtivas e cerca de 2.300 produtores rurais. Em 2023, a produção frutícola daqui alcançou 37.615 toneladas, com destaque para goiaba, abacate, limão e banana, conforme dados do valor bruto da produção agropecuária. Portanto, a participação do Distrito Federal na feira é um marco significativo. Nós levamos 12 produtores do Distrito Federal, um stand que realmente marcou presença na feira, muito movimentado todos os dias e o mais importante, nós conseguimos levar para o mundo, já que tínhamos mais de 50 países representados ali entre os compradores. Nós conseguimos mostrar para o mundo que nós temos de melhor de produção. O Distrito Federal foi destaque também na produção de frutas vermelhas, em especial o mirtilo. Fabiano Martins, produtor de mirtilo e fibra de coco. Após fechar negócio com empresas internacionais, diz que terá que quadriplicar a sua produção. Fechamos uma venda para o Paraguai e eles querem fazer a nossa representação lá no Paraguai, então essa visibilidade que a gente teve nessa Fruit Attract foi muito boa. A gente está aumentando nossas vendas em 4 a 5 vezes mais. Kiko Pérez é o guitarrista da banda Nat Roots. Além de músico, é produtor rural, cultiva frutas orgânicas no sistema agrofloresta há 10 anos. A gente teve a oportunidade de conhecer outros produtores do Brasil de avocado, né? Tem o Abacate Brasil, que junta os vários produtores para poder ter volume para exportar. Felipe Brandão, produtor de mirtilo há cerca de 1 ano e pretende investir no aumento da produção para o mercado interno. Hoje no mercado nacional a gente tem um mercado muito interessante também, onde os investidores estão olhando com muito bons olhos, né, para o mercado consumidor interno do Brasil. A gente hoje importa 300 toneladas de mirtilo por ano, né, e a gente tem a capacidade, obviamente, de suprir essa demanda produzindo internamente. Além dos expositores, outros produtores do Distrito Federal participaram do evento por meio da Rota da Fruticultura, um programa da Emater de incentivo à produção rural de frutas na capital federal. A Rota da Fruticultura, né, ela faz parte das rotas de integração nacional do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é uma estratégia para que a gente possa ter foco das políticas públicas e as ações também do setor privado, fomentando a cadeia produtiva da fruticultura. Agora você vai conhecer uma família que há mais de 200 anos mantém a tradição de produzir cachaça em Goiás. Aqui a plantação de cana vira cachaça premiada. A bebida recebeu até certificações internacionais. A fabricação é feita pela mesma família há mais de 2 séculos. O Galeno está na 7ª geração da família que cultiva cana e produz a cachaça artesanal e orgânica. Há quanto tempo vocês vieram para cá, para Goiás? Vieram do Ceará e estão aqui no estado de Goiás? Nós migramos por Goiás em fevereiro de 86. 37 anos completou, né? E lá nós produzimos cachaça, mas só que a área foi desapropriada para a construção do Porto de Pecém, na década de 80. E a gente fez a opção de vir para o Goiás. Pai, filho e neto se empenham no negócio que faz sucesso. São 2.000 litros engarrafados por dia e mais de 90% da produção vão para os Estados Unidos e Europa. Na adega subterrânea, são 1.500 barris da cachaça que envelhece em carvalho americano. Alguns estão aqui há 10 anos. Quando chegaram ao estado de Goiás, o foco era só a produção da bebida.
Hoje o espaço, que tem uma vista linda, virou também um restaurante. E como o restaurante acabou atraindo o público do turismo, que vem de Brasília, de Goiânia, do entorno, né, da cidade também. E temos muitas cerimônias aqui, desde aniversário, batizados, casamentos. Então aqui o espaço virou um centro de turismo, né? O empenho da família em fabricar uma cachaça de excelência dá gosto de ver. E a tendência é essa, a gente sempre ser melhor do que ontem, né? E as gerações vão aprendendo. Eu aprendi muito com meu pai, hoje meu sobrinho vem aprendendo com a gente. E é isso aí, nunca deixar morrer. Caio é a nova geração da família Galeno e garante que também vai honrar os ancestrais. Desde criança eu sempre gostei daqui, ficar com os meus avós, meu tio, sempre gostei. E eu pretendo levar isso pra vida, ficar aqui definitivamente. E seguir com a tradição. Com certeza. O mercado de adereços para mulas está em expansão aqui no Brasil. E eles não são usados só na roça, não. Também estão presentes nos momentos de lazer e em competições. Reconhecidos pela força e resistência, os muares sempre carregaram o estigma de animais de índole difícil que acabava conduzindo a um tratamento diferenciado e muitas vezes carregado por preconceito. Mas há alguns anos esse cenário vem mudando, principalmente com o desenvolvimento genético e os investimentos em cruzamentos com éguas das raças como manga larga paulista, manga larga machador, campolina e quarto de milha. Uma coisa é certa, os muares sempre foram reconhecidos pela rusticidade, força e vida longa. Hoje é um animal que tem uma rédea espetacular, uma doma muito boa. Ela tem fácil condução. Quando eu digo fácil condução, é um animal que se monta e respeita o bocal, a rédea que tem nela. Então é um animal fácil de conduzir. Nos animais de laço, eu já acompanhei negócios até de 120 a 150 mil reais. E nos negócios de andamento, que é um pouco mais valorizado, eu acompanhei até 250 a 300 mil reais. O mercado de muares no Brasil também vem mudando com o tempo. É que os muladeiros gostam não só de comprar animais, mas também de investir em apetrechos como a tralha. E os preferidos são os acessórios em alpaca, um metal usado para fabricar as peças da tralha. É confeccionada através do próprio modelo, o molde. A gente confecciona, muito procurada, né, pelos tropeiros, e tem muito colecionador também que procura a gente justamente porque a peça não se acha mais, mesmo porque a antiguidade fica difícil de encontrar. E se engana quem pensa que os muladeiros investem pouco em tralha. Para fazer uma tralha completa e deixar a mula bonita, deixar ela enfeitada e com muitos adereços, quanto que fica mais ou menos? Varia, se teu bolso der até 35 mil. 35 mil? Sim, 50 mil, 20 mil, 5 mil, 3 mil. Depende do que jeito você quer montar a tralha. O mercado também é aquecido para quem comercializa arreios, celas e outros acessórios em couro. O muladeiro hoje ele é um exigente. Ele quer, às vezes, quer uma peça exclusiva, uma peça já feita, assim, igual a gente trabalha sempre à mão. Ele quer uma peça assim diferenciada. Então a gente estamos aqui para atender. O que vocês fabricam? A gente fabrica do arreio a traia de frente da mula. E aqui descobri uma curiosidade. Tá vendo aí? Essa moçada trabalhando com chapéus. O que a gente faz aqui? A gente pega um chapéu que já está amassado ou sujo e a gente reforma, entrega ele novamente zero para a pessoa. E aqui, ó, é a máquina do vapor, onde a gente amolece o chapéu para estar modelando. Esse aqui eu finalizei agora e só falta a limpeza dele agora para eu já entregar para o cliente. Ele já está modelado de acordo com o gosto do cliente? Modelagem a gosto do cliente. Ele veio cá, escolheu, a gente modela e entrega para ele. Essa edição do Agro Record News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!